Boa noite, senhoras e senhores, e sejam bem-vindos a teleconferências da New Holdings para discutir os resultados do segundo trimestre de 2026. Uma apresentação de slides acompanha a transmissão online de hoje, que está disponível no site de Relações com Investidores da Nu, www.investors.nu em inglês e www.investidores.nu em português. Essa teleconferência está sendo gravada e a gravação também poderá ser acessada no site de Relações com Investidores da empresa. Essa teleconferência também está disponível em português. Para acessá-la, clique no ícone do globo no canto inferior direito da sua tela do Zoom e, em seguida, selecione a opção Sala de Português. Em seguida, selecione Silenciar áudio original. Novamente, para acessar nossa teleconferência em português, clique no ícone do globo no canto inferior direito da sua tela do Zoom e selecione a opção Portuguese Room. Ao acessar a nova sala, certifique-se de silenciar o áudio original. Informamos que todos os participantes estarão no modo somente escuta. Vocês podem enviar suas perguntas online a qualquer momento hoje, utilizando a caixa de perguntas e respostas no webcast. Agora eu gostaria de passar a palavra ao senhor Guilherme Souto, Head de Relação com Investidores do New Holdings. Senhor Souto, o senhor pode prosseguir. Obrigado, operador, e obrigado a todos por participarem da nossa teleconferência sobre os resultados hoje. Comigo hoje estão Davi Vélez, nosso fundador, diretor executivo e presidente do conselho, e Rob Livingston, nosso CFO. Todos os indicadores financeiros discutidos e apresentados hoje refletem nossa estrutura de P&L gerencial que introduzimos em nossos resultados no quarto trimestre de 25. Essas medidas gerenciais são importantes para a forma como gerimos os negócios, mas não são medidas financeiras conforme definidas pelo F e FRS e não podem ser comparáveis às outras empresas. Uma reconciliação completa com os números das IFRS mais diretamente comparáveis está disponível em nosso relatório de reconciliação do P&L gerencial e no apêndice dessa apresentação. Salvo indicação ao contrário, todas as taxas de crescimento discutidas hoje são apresentadas em uma base ano a ano ajustadas pelo efeito cambial. A discussão de hoje pode incluir declarações prospectivas que não são garantias de desempenho futuro, pois envolvem riscos e incertezas. Os resultados reais podem diferir substancialmente daqueles expressos ou implícitos. Por favor, consultem a divulgação das declarações prospectivas incluídas nessa apresentação de resultados para obter informações adicionais. Com isso, agora eu passo a palavra ao Davi. Pode prosseguir, Davi. Olá a todos e muito obrigada por se juntarem a nós hoje. Há 13 anos, partimos de uma hipótese simples, que um banco baseado em tecnologia, sem agências e sem um legado a defender, poderia atender melhor centenas e milhões de pessoas por uma fração do custo. Hoje eu tenho orgulho de anunciar que no último trimestre, pela primeira vez, geramos mais de US$ 1 bilhão em lucro líquido. Esse marco é o resultado da nossa obsessão pelo cliente, traduzida em uma fórmula geradora de lucros. É também uma prova do trabalho extraordinário da nossa equipe aqui no Nubank. 13 anos depois, essa hipótese continua se concretizando exatamente como imaginávamos. Nossa base de clientes atingiu 139 milhões de clientes, incluindo quase 118 milhões deles no Brasil, mais de 5 milhões na Colômbia, e no final de julho, o México acabou de atingir 16 milhões de clientes. O engajamento continuou a se aprofundar paralelamente a esse crescimento, com aumento sequencial para 83,5%, enquanto o Brasil ultrapassou 86% pela primeira vez de atividade. A combinação de mais clientes e maior engajamento continua a impulsionar a monetização, com a ARPAC atingindo $17. Juntos, geraram 5,9 bilhões de dólares de receita bruta, mantendo o modelo operacional altamente eficiente, com índice de eficiência de 20%. Essa alavancagem operacional nos permite continuar investindo em nossos 3 principais mercados, Brasil, México e Colômbia, ao mesmo tempo que estabelecemos as bases para nossa expansão internacional. É isso que sempre entendemos por otimização de longo prazo. E é por isso que podemos continuar construindo para a próxima década e, ao mesmo tempo, apresentar um trimestre como esse. Gostaria de explicar ambos os aspectos, começando pelo Brasil.
O Brasil continua sendo a nossa maior oportunidade de crescimento e a maior parte dela está em nossa base de clientes atual. Somente o mercado massificado representa cerca de 30 bilhões de dólares em lucro bruto no setor. Já atendemos a maior parte desse segmento e somos o principal prestador de serviços para aproximadamente 60% desses clientes. Mesmo assim, há espaço significativo para aprofundar esses relacionamentos e captar uma fatia maior desse lucro. Isso é possível graças às capacidades que desenvolvemos nos últimos 13 anos. Elas nos permitem ampliar o acesso a serviços financeiros, ao mesmo tempo em que oferecemos uma melhor experiência ao cliente, custos mais baixos e produtos cada vez mais personalizados. À medida em que construímos uma das marcas líderes em serviços financeiros da América Latina para o mercado massificado, percebemos que estávamos atraindo milhões de brasileiros de renda mais alta que, infelizmente, não conseguimos atender bem na época. Em 2021, lançamos o Ultravioleta, uma marca e um produto voltado para a alta renda. Quase 1 milhão de clientes do Ultravioleta apresentam volumes de compra e ativos sob custódia significativamente maiores do que o restante do nosso portfólio, com ambos continuando a crescer fortemente, um aumento de 41% e 37% em relação ao mesmo período do ano anterior, respectivamente. No entanto, percebemos que existe um segmento significativo entre o massificado e a alta renda que também poderíamos atender melhor. Chamamos esse segmento de Supercore e, em julho, lançamos o Croma, um plano por assinatura para nossos clientes do Supercore, um segmento com um potencial de lucro ainda maior do que o de alta renda e no qual já temos penetração significativa. O Croma oferece a eles uma experiência personalizada, ofertas de crédito aprimoradas e um conjunto mais amplo de benefícios bancários e de estilo de vida projetados para recompensar os clientes por concentrarem mais de suas vidas financeiras no Nubank. Isso inclui o NuCel, uma assinatura gratuita do ChatGPT, produtos de poupança acelerado e outros benefícios de todo o nosso ecossistema e de nossos parceiros. Nosso objetivo é desenvolver relacionamentos bancários de principalidade e o Croma é um passo significativo nessa direção para esse segmento. É claro que a oportunidade também se estende além dos consumidores. Já atendemos 6,8 milhões de pequenas empresas, o que torna o Nubank a maior instituição financeira do Brasil em número de clientes empresariais. No entanto, ainda atingimos apenas cerca de um terço desse mercado. É assim que vemos o próximo capítulo de crescimento no Brasil. Continuar a expandir a nossa base de clientes enquanto atendemos cada vez mais uma parcela maior da vida financeira de nossos clientes por meio de melhores produtos e segmentação. Agora, eu gostaria de abordar o nosso outro mercado principal. No início desse mês, os órgãos reguladores mexicanos aprovaram a nossa licença bancária no país e estamos felizes por nos tornarmos o maior banco digital no México, com mais de 16 milhões de clientes. Isso completa a nossa transformação de uma fintech focada em crédito para um banco digital em plena escala que abre possibilidades que não tínhamos antes. Os depósitos diretos de folha de pagamento fortalecem as relações bancárias básicas e o engajamento dos clientes. O seguro de depósito mais alto aumenta a confiança em manter saldos conosco. Esses depósitos financiam uma oferta de crédito mais ampla, ao mesmo tempo que nos permitem expandir para novos produtos e segmentos de clientes ao longo do tempo. A inclusão financeira tem sido uma parte determinante dessa jornada. Para 35% dos nossos clientes, somos sua primeira conta bancária. Para 52%, fomos o seu primeiro cartão de crédito. Hoje, nossos clientes vivem em 98% dos municípios do México, com quase 80% fora das principais cidades do país, demonstrando como a tecnologia nos permite alcançar clientes em qualquer lugar. Mas o que mais nos entusiasma é o que vem a seguir. O México permanece em um estágio inicial de adoção financeira digital. A penetração das contas bancárias aumentou 44% para 63% na última década, mas 85% dos mexicanos ainda preferem pagar em dinheiro. No entanto, o ritmo da mudança está se acelerando. Os pagamentos digitais no México continuam a crescer ano após ano. No primeiro semestre desse ano, as transferências SPEI abaixo de $5 cresceram mais de 60% e hoje quase metade de todas as nossas transferências no país são inferiores a $25. Essas são transações cotidianas e um sinal claro de que o dinheiro está gradualmente dando lugar aos pagamentos digitais. Em junho, o Banco Central introduziu novas regras que todas as instituições financeiras devem implementar até o final do ano. O objetivo é simplificar a experiência em diferentes canais de pagamento. Daqui para frente, os consumidores verão uma interface padronizada e seguirão as mesmas etapas, independentemente de para quem estejam pagando ou como optem por pagar. Como essas regras são obrigatórias para todo o sistema financeiro, elas fortalecem os efeitos de rede e devem acelerar ainda mais a adoção dos pagamentos digitais. Já vimos esse filme antes, eu diria. No Brasil, a agenda regulatória fomentou a concorrência e a inovação digital, ampliando a inclusão financeira, impulsionando o uso no dia a dia e, por fim, acelerando a adoção do crédito. O Pix é um exemplo
claro disso. Oferecemos uma experiência simples e integrada desde o início. Nos tornamos líderes de mercado em volume de transações e transformamos isso em relações bancárias de principalidade. Esse ambiente recompensou exatamente o modelo digital que havíamos construído. Acreditamos que o México está seguindo na mesma direção. Já podemos ver isso em nossos números. Hoje alcançamos 16,5% da população adulta no México, exatamente a mesma penetração que tínhamos no Brasil em 2020. Mas as safras estão gerando receitas mais cedo. No mesmo estágio, a ARPAC no México é de $12,3 contra 5,6 no Brasil. Isso reflete uma renda per capita mais alta, melhor economia, melhor unit economics no produto de cartão de crédito e saldos que geram juros mais elevados, tudo com um custo de atendimento menor. O México é o modelo do Brasil, avançando mais rapidamente com a vantagem da escala que temos hoje. Foi assim que alcançamos o ponto de equilíbrio em 6 anos no México, em comparação com 8 anos no Brasil. Resumindo, o comportamento do cliente, a tecnologia, a regulamentação, estão todos agora caminhando na mesma direção. Juntos, eles criam uma das oportunidades mais atraentes que já vimos no México. À medida em que mais atividades financeiras migram para a nossa plataforma, construímos relacionamentos mais profundos com os clientes, obtemos melhores insights de análise de risco e ampliamos nossa capacidade de entender uma parcela maior da população. Pela primeira vez, agora temos o conjunto completo de recursos para aproveitar essa oportunidade no México. E o Brasil e o México operam com a mesma tecnologia e cada vez mais com a mesma visão. Deixe-me mostrar o que isso significa. Há cerca de um ano, lançamos o Newformer, nosso modelo de base para comportamento financeiro. Desde então, temos nos concentrado em um único objetivo: construir uma plataforma única de IA que impulsione as decisões de negócios e dos clientes em todo o Nubank. Esse trabalho abrange todas as camadas desse stack. Aumentamos a atualização e atualizamos a nossa frota de GPUs, o que nos dá controle total sobre a camada da computação. Expandimos nossos esforços de pesquisa em arquitetura e continuamos a aproveitar uma das nossas maiores vantagens, mais de uma década de história de transações envolvendo mais de 100 milhões de clientes em 3 países. Essa pesquisa está gerando ganhos cumulativos em eficiência e qualidade do modelo. Recentemente, aprimoramos o Newformer para um design híbrido de atenção linear, a mesma abordagem arquitetônica por trás dos modelos de ponta como o Kimi K3 e o Queen 3.5 e o treinamos com o Moon, a mesma classe de otimizador que alimenta os modelos de linguagem de grande porte mais eficiente da atualidade. Ao dissociar a estrutura central do Newformer de decisões específicas de processamento posterior, qualquer melhoria no modelo central pode aprimorar instantaneamente o desempenho em todas as nossas linhas de negócio sem a necessidade de um retreinamento dispendioso. A última geração quadriplicou o comprimento de contexto, a velocidade de treinamento e a velocidade de inferência, ao mesmo tempo que reduziu o custo de execução dos modelos em produção. À medida em que ampliamos o pré-treinamento, a compreensão do modelo básico sobre o comportamento dos nossos clientes tornou-se profunda o suficiente para mudar a forma como construímos cada modelo com base nele. Para dar um exemplo, hoje podemos alcançar o mesmo desempenho preditivo com 20 milhões de linhas de dados de ajuste fino que atinge mais de 400 milhões, reduzindo os ciclos de desenvolvimento de semanas para dias. A plataforma agora abrange praticamente todas as decisões que tomamos. Primeiramente, implantamos o Newformer em toda a nossa principal carteira de cartões de crédito no Brasil. Até 2025, replicamos o modelo no México, demonstramos que a plataforma é aplicável em diversos modelos. Durante o primeiro semestre desse ano, estendemos sua aplicação para empréstimos sem garantias do Brasil e a próxima geração dos nossos principais modelos de crédito. Agora estamos testando em cartões de crédito para PMEs e nossos clientes colombianos. Mas a análise de crédito é apenas uma das aplicações. Hoje, agentes de IA lidam com mais de 60% das conversas de atendimento aos clientes do Brasil, com avaliação dos clientes iguais ou superiores às dos seres humanos. Estamos usando realmente a IA para otimizar decisões nas áreas de crédito, depósitos e crescimento, passando da previsão de resultados para a determinação das ações que maximizam o valor do banco. É a mesma compreensão das transações que prevê o risco de crédito, também prevê o que o cliente deseja o seguinte: os produtos maximizam o valor do cliente ao longo prazo, personalizamos assim a experiência no aplicativo e avançamos em direção à nossa visão de um banco privado de IA. O Newformer também está aprimorando a forma como crescemos. À medida que o modelo aprende a representar o comportamento de cada cliente, nós o utilizamos para redirecionar cada campanha aos clientes com maior probabilidade de achá-lo útil. Uma única plataforma de IA agora impulsiona a análise de crédito, atendimento ao cliente, otimização e crescimento. Cada melhoria que fazemos beneficia todos os aplicativos desenvolvidos com base nela. Estamos extremamente entusiasmados com o progresso que o Nubank alcançou até o momento ao aproveitar a IA como uma tecnologia transformadora e temos forte confiança de que
a nossa abordagem será um diferencial significativo daqui para frente. Antes de passarmos aos resultados financeiros, eu gostaria de dizer algumas palavras sobre a transição do nosso diretor financeiro. Como anunciamos no início de junho, o Rob Livingston sucedeu Guilherme Lago como nosso CFO. Lago passou 7 anos conosco, 5 deles como CFO, e deixou o cargo no momento mais forte da nossa história, com o nosso primeiro trimestre de US$ 1 bilhão. Ele tem sido um parceiro incrível e fico feliz por continuarmos trabalhando juntos em sua nova função como consultor especial. Rob passou as últimas semanas trabalhando ao lado de Lago e de nossas equipes. Estamos muito animados por poder contar com a sua vasta experiência. Rob, seja bem-vindo, a palavra é sua. Obrigado, Davi. É um privilégio assumir essa função em um momento tão importante para a empresa. Desde que entrei no Nubank, tenho passado tempo com nossas equipes em toda a empresa. O que mais me impressionou foi a obsessão pelo cliente, a consistência do modelo de negócios e a disciplina com que ele tem sido executado. Estou animado para liderar a próxima fase da jornada do Nubank e hoje tenho o prazer de apresentar a vocês nossos resultados financeiros do segundo TRI de 2026. Vamos começar com a nossa carteira de crédito consolidada. A carteira atingiu US$ 39,4 bilhões, um aumento de 37% em relação ao mesmo período do ano passado, e 5% em relação ao TRI anterior. O crescimento continuou generalizado. Cartões de crédito aumentaram 35% em relação ao mesmo período do ano anterior, chegando a US$ 26 bilhões. Os empréstimos quirografários cresceram 45%, US$ 10,3 bilhões, e os empréstimos com garantia aumentaram 30%, chegando a US$ 3,1 bilhões. O crescimento sequencial permaneceu sólido, embora tenha se normalizado após um período de expansão excepcionalmente forte. A originação não cresce de forma linear. Vemos isso como uma dinâmica saudável. Ao longo do trimestre, nossa estrutura de subscrição permaneceu inalterada e o crescimento continua forte em relação ao mercado como um todo. Conforme discutiremos nos próximos slides, estamos confiantes na qualidade da carteira e desempenho das safras que estamos originando. Agora, passando para os depósitos. Encerramos o TRI com US$ 45,3 bilhões em depósitos, aumentando 12% em relação ao mesmo período do ano anterior e 6% em relação ao trimestre anterior, recuperando as saídas sazonais que discutimos no último trimestre. O Brasil fechou com 36,4 bilhões, o México com 5,7 bilhões e a Colômbia com 3,3 bilhões de dólares. No México, os depósitos registraram novamente uma queda modesta nesse TRI, refletindo nossa estratégia contínua de otimização de depósitos. Isso continua a melhorar nosso custo de captação, ao mesmo tempo que mantém uma ampla liquidez, com nosso índice de empréstimo sobre depósito ainda em apenas 35%. Nosso custo de captação de depósitos foi de 88% da taxa interbancária, praticamente inalterada em relação ao TRI anterior, e 3 pontos percentuais abaixo do registrado há um ano. No geral, estamos satisfeitos tanto com o crescimento quanto com a estrutura de preços de nossa carteira de depósitos nos 3 mercados. Como sempre, nosso objetivo não é simplesmente maximizar os depósitos, mas sim construir uma base de captação resiliente que aprofunde o relacionamento com os clientes, apoie o crescimento lucrativo e fortaleça a sustentabilidade econômica do negócio no longo prazo. A margem financeira bruta atingiu US$ 3,7 bilhões, um aumento de 9%. E a margem financeira líquida, a NIM, expandiu-se em 180 pontos base para 22,9%. Esse é o resultado que traçamos no último TRI. O crescimento que contabilizamos, uma composição mais voltada para empréstimos quirografários e a expansão deliberada de risco que realizamos. O custo do crédito diminuiu em relação ao TRI anterior para US$ 1,7 bilhão. O programa Desenrola do governo de renegociação de dívida influenciou esse número em cerca de apenas 5%. E mais importante ainda que o impacto contábil, o programa nos permitiu ajudar quase 1,8 milhão de clientes a renegociar saldos em atraso e a colocar suas finanças de volta nos trilhos. Com a margem alta e o custo do crédito em queda, a NIM ajustada ao risco atingiu um recorde de 12,4%, ante 9,5%. Vou explicar com mais detalhes os fatores que impulsionaram essa expansão da NIM ajustada ao risco. Isso nos leva à análise da margem financeira líquida ajustada ao risco, a NIM, e gostaria de destacar a expansão observada entre o primeiro e o segundo TRI. A receita de crédito foi o principal fator impulsionador da expansão da NIM ajustada ao risco, contribuindo com 178 pontos bases para o aumento em relação ao TRI anterior, em comparação com 152 pontos base no primeiro TRI. Essa aceleração foi impulsionada pelo nosso forte crescimento em cartões e empréstimos sem garantia no primeiro trimestre, refletindo na melhora do nosso índice Loan to Deposit.
O menor custo de crédito contribuiu com mais 115 pontos base. A maior parte da melhora no custo do crédito decorreu dos padrões sazonais esperados e do desempenho disciplinado dos negócios subjacentes, e não de itens não recorrentes. As receitas float e os custos de captação permaneceram, em linhas gerais, neutras. Em conjunto, essas dinâmicas explicam a forte expansão da anima ajustada ao risco neste trimestre e continuam a demonstrar a resiliência do nosso Unit Economics subjacente, sustentando a sustentabilidade dos níveis atuais daqui para frente. Agora, gostaria de abordar a qualidade dos ativos. Como esperado, nossos indicadores de inadimplência, NPL, continuam a seguir seu padrão sazonal normal. O NPL 15 a 90 dias melhorou 16 pontos base para 4,8%. Essa melhora reflete várias dinâmicas subjacentes que explicarei no próximo slide. O NPL 90 mais aumentou 35 pontos base para 6,9%, refletindo, em maneira geral, a migração sazonal das inadimplências iniciais do primeiro TRI para a faixa acima de 90 dias. Em conjunto, esses indicadores estão alinhados com a dinâmica sazonal que esperávamos e continuam a corroborar nossa visão de que a qualidade subjacente da carteira permanece robusta. Analisando os vetores que impulsionam a inadimplência precoce, essa relação explica por que a NPL 1590 melhorou em relação ao TRI anterior. A sazonalidade reduziu o índice em 37 pontos base. Em contrapartida, nossas expansões intencionais de risco no primeiro semestre do ano adicionaram 24 pontos base. Essas são decisões deliberadas para atender a safras com perdas esperadas mais elevadas, mas que também geram retornos ajustados ao risco mais altos, como vimos em nosso desempenho de margem ajustada ao risco. O mix de produtos e os demais fatores foram, em linhas gerais, neutros. Não observamos em nosso portfólio qualquer indício de um enfraquecimento generalizado no desempenho do crédito ao consumidor, mas continuamos vigilantes, como sempre. No total, a NPL 15 a 90 dias melhorou 16 pontos base durante o TRI. A provisão para perdas de crédito reflete um quadro semelhante do ponto de vista do balanço. A provisão aumentou de 6,1 bilhão de dólares para 6,6 bilhões. O principal fator de longe foi o crescimento da carteira, que contribuiu com 342 milhões de dólares. De acordo com o IFRS 9, reconhecemos as perdas de crédito esperadas no momento da originação, portanto, o crescimento aumenta a provisão, antes que a receita de juros associada seja oferida. As expansões intencionais de risco que acabamos de discutir contribuíram com mais 170 milhões de dólares, enquanto todas as outras variações foram irrelevantes, incluindo o desenrola, que afeta principalmente as recuperações e não a perda de crédito esperada, devido ao tratamento contábil dos negócios renegociados. Juntas, essas duas previsões reforçam a mesma mensagem. A dinâmica de crédito no TRI foi impulsionada pelo crescimento, pela sazonalidade e pela expansão disciplinada do risco, e não por qualquer deterioração na qualidade subjacente da carteira. Nossa abordagem em relação às provisões e à cobertura continua disciplinada e consistente. Começando pelo gráfico à esquerda, constituímos provisões equivalentes a 113% dos novos créditos inadimplentes com atraso superior a 15 dias, formados durante o trimestre, que está em linhas gerais em consonância com nossas médias históricas. O gráfico à direita reforça esse mesmo ponto. A cobertura total sobre o NPL 90+, ficou em 244%, o que significa que continuamos a manter provisões equivalentes a quase 2,5 vezes nossos saldos em inadimplência 90+. Isso proporciona uma sólida reserva no balanço e permanece consistente com os níveis que mantivemos nos últimos anos, mesmo com o crescimento contínuo da carteira. Juntas, essas duas métricas reforçam um ponto importante. Embora a carteira continue a crescer em todos os produtos e segmentos de clientes, nossa filosofia de provisões permanece disciplinada e consistente ao longo do ciclo. Agora, um último ponto sobre o risco do crédito, e esse é importante. Como o Davi mencionou, o Nubank lidera o mercado brasileiro em principalidade bancária. Essa liderança reflete a confiança que os clientes depositam em nós. Combinada com o rigor analítico de nossos modelos de subscrição de crédito e a qualidade dos dados gerados por meio desses relacionamentos, tudo isso cria uma vantagem estrutural no crédito. Isso fica bem claro neste slide, que mostra a porcentagem de saldos pendentes de cartões de crédito com atraso superior a 90 dias no Brasil. Em todas as faixas de renda, nosso desempenho em risco de crédito tem se mantido estável. Esse desempenho sólido e estável é impulsionado pelos clientes que têm o Nubank como seu banco principal. Os índices de inadimplência desses clientes são cerca de metade da média da carteira.
Qual é a implicação disso? Que a principalidade não é apenas uma vantagem em termos de crescimento e receita, é também uma vantagem no crédito. Um relacionamento mais profundo nos proporciona dados comportamentais mais ricos, fortalece nossa subscrição e coloca o Nubank no topo da hierarquia de pagamentos dos nossos clientes. Juntos, esses fatores geram resultados de crédito consistentemente melhores. É por isso que continuamos a considerar a principalidade bancária como um pilar fundamental de nossa superpotência no setor de crédito. Agora, passemos à nossa demonstração de resultados. Receita bruta atingiu quase 5,9 bilhões de dólares, um aumento de 39% em relação ao mesmo período do ano passado. Lucro bruto atingiu 2,4 bilhões de dólares durante o TRI, um aumento de 43% em relação ao mesmo período do ano passado e 25% em relação ao TRI anterior. À medida que o crédito se normalizou, de acordo com o padrão sazonal esperado, sua contribuição para o lucro bruto aumentou para 41% nesse TRI, enquanto as taxas e comissões representaram 25% e o float 34%. Essas participações flutuam de TRI para TRI. O que importa é que todos os três componentes continuaram a crescer em dólares absolutos, refletindo a diversificação do nosso modelo de negócios. Olhando para o futuro, continuamos confiantes de que o crédito, as taxas e o float continuarão a se complementar como vetores de crescimento do lucro bruto no longo prazo. Passando agora à alavancagem operacional. A receita líquida ultrapassou 4 bilhões de dólares pela primeira vez, atingindo 4,1 bilhões de dólares, um aumento de 8% em relação ao trimestre anterior. Despesas operacionais totalizaram 806 milhões de dólares, um aumento de 20% em relação ao trimestre anterior, devido ao deslocamento das despesas imobiliárias e de marketing do primeiro para o segundo tri, além de nossos investimentos contínuos na expansão internacional. Como resultado, nosso índice de eficiência encerrou o TRI em 19,5%. Conforme discutimos no último TRI, os 17,6% registrados no primeiro TRI não representaram um run rate. Aproximadamente 2/3 dessa melhora refletiram efeitos temporários de calendário, que se reverteram conforme esperado nesse TRI. Olhando para o futuro, continuamos a esperar que o índice de eficiência para o ano todo fique, em média, em torno de 20%. Mais importante ainda, nossa visão de longo prazo permanece inalterada. Continuaremos a investir, mantendo a alavancagem operacional à medida que expandimos e escalamos nossas operações. Para concluir, o lucro líquido atingiu 1,1 bilhão de dólares pela primeira vez na história do Nubank, um aumento de 17% em relação ao TRI anterior e de 49% em relação ao mesmo período do ano passado. Mais importante, alcançamos esse resultado mantendo um retorno sobre patrimônio líquido recorde de 33% e continuamos a investir em nossos três mercados e em oportunidades de longo prazo. Acredito que este trimestre reflete a solidez do modelo de negócios que o Davi descreveu anteriormente. Os investimentos que fizemos em tecnologia e a subscrição de risco e experiência do cliente continuam a se traduzir em crescimento lucrativo em grande escala. Estou super empolgado por fazer parte desse novo capítulo e ansioso para continuar aproveitando esse momento. Com isso, abrimos o call para perguntas. Agora vamos dar início à sessão de perguntas e respostas para investidores e analistas. Caso queiram fazer uma pergunta, por favor, aperte o botão de reação e depois clique em Raise Hand. Se a sua pergunta for respondida, você pode sair da fila clicando em abaixar a mão. Click your or put your hand down. Por favor, atenha-se a uma pergunta e uma follow-on. Caso vocês tenham perguntas posteriores, volte novamente à fila. Vocês podem enviar perguntas online utilizando o botão de Q&A na plataforma de webcast. Agora eu gostaria de passar a palavra ao senhor Guilherme Souto, diretor de Relação com Investidores. Obrigada, operadora. Por favor, poderia abrir a linha do senhor Tito, do Goldman Sachs? Olá, boa noite. Obrigada, Davi e Rob. Obrigada por acatarem minhas perguntas. E parabéns pelos fortes resultados. Eu gostaria de entender um pouco melhor o impacto de Desenrola. Você mencionou alguns números diferentes, talvez 5% das provisões. Eu não sei se isso necessariamente teve um impacto no bottom line. Eu estou apenas aqui pensando como que funcionou a sua margem ajustada ao risco. Que eu gostaria apenas de entender qual foi o impacto do Desenrola na margem ajustada ao risco e quais foram as partes os elementos que fizeram parte disso. Obrigado, Tito. É sempre um prazer
ouvi-lo. Sim, eu mencionei que o Desenrala teve um impacto de cerca de 5% no nosso custo do crédito. E também, como resultado, também houve um impacto na nossa NIM ajustada ao risco. Pensando sobre o progresso, os avanços que tivemos do trimestre passado contra esse, quase 3% de expansão, a maioria disso veio do crescimento dos empréstimos, e isso deve-se ao forte crescimento observado no quarto trimestre do ano passado e o primeiro desse ano, e a articulação disso se transformando em receita no segundo trimestre. Nosso custo de crédito também teve uma contribuição de 15 basis points, e o desenrola é parte disso. É uma minoria do impacto, mas a grande maioria do impacto veio da sazonalidade. Também, também veio do desempenho do crédito. Sim, ajudou bastante, Rob. E agora, pensando em termos do contexto, olhando para o ano que vem, o Robert falou que a qualidade do crédito está bom, vocês ainda estão se sentindo numa posição confortável, mas visto a questão macro aqui no Brasil, como vocês acham que isso acontecerá olhando para frente em 2027? Tito, aqui é o Davi. Como já dissemos algumas vezes aos investidores, nós não adotamos uma visão direcional baseada na economia. A nossa premissa básica, quando a gente faz o underwriting sozinhos, é que o futuro deve ser melhor do que o passado, né? Sempre será melhor do que tudo que já vimos. Tudo ou qualquer tipo de decisão de subscrição sempre presume uma deteriorização por default. Então, nós temos que prever o que nós temos que ver para que essa decisão continue sendo a mesma. É claro que, num ambiente em que há muita cautela, nós estamos sempre buscando e olhando todos os possíveis sinais que temos. E, no momento, não estamos vendo nenhuma deteriorização estrutural nos nossos números. Portanto, continuamos a atuar com cautela nesse ambiente. Também nos encontramos numa posição em que temos uma grande base de consumidores e uma pequena porcentagem do mercado, como já foi mencionado no call anterior, e nesse temos um market share de 7% desse pool de lucratividade. Então, ainda somos um player pequeno nesse grande mercado, então podemos ser bem seletivos na escolha dos nossos clientes. Nós somos seletivos com relação a empréstimos que têm duração curta, o que nos dá mais oportunidade de reagir com rapidez. E temos muita convicção nas capacidades de subscrição, como eu mencionei. E, principalmente, nós temos essa enorme vantagem, como disse o Rob, de sermos o maior, né, o maior banco de contas, né, com principalidade no país. E essa é uma enorme vantagem, porque, como o Rob mencionou, isso nos coloca efetivamente como seniors, né, naquela pilha de clientes. Então, quando você combina forte analíticos, um colchão forte e o fato de termos senioridade, isso nos traz boas condições para crescer num bom ritmo. Eu não vou lhe dar especificamente nenhum número específico de crescimento, mas continuamos a ver condições que são propícias ao nosso crescimento e ao fato de que podemos também ganhar mais participação de mercado. Agora, para aquela sua pergunta sobre o NIMA ajustado ao risco para o futuro previsto, nós vemos os números mais ou menos onde estão hoje. Isso é bem sustentável. Ótimo, Davi, muito obrigada. Muito obrigada por acatarem minhas perguntas. Operador, poderia abrir a linha do senhor Jorge Cury, do Morgan Stanley, por favor? Olá a todos. Obrigada por acatarem a minha pergunta. E parabéns pelos excelentes números. Eu acho que, voltando à NIM ajustada ao risco de 12,4%, talvez pudéssemos ligar isso ao uso de IA e a sofisticação que vocês têm, a sua capacidade de assumir mais risco com menos perdas. Agora que vocês já viram um ano completo de pessoas,
em que você pode melhorar as ofertas através dos modelos de IA, vocês poderiam compartilhar alguns dos indicadores que vocês viram e até que ponto a qualquer ligação nesses 12% de NIM ajustado ao risco, porque não apenas você disse, Rob, agora e também numa entrevista com o Bloomberg anteriormente, vocês falaram sobre isso, porque no passado nós vimos volatilidade nesse número baseado no mix. Portanto, eu acho que sim, eu só gostaria, portanto, de saber um pouco mais quais são os indicadores que levaram esse número, se até que ponto os modelos de IA, né, né, ajudaram na composição dos números. Olha, muito obrigado pela sua pergunta, Jorge. Bom, eu devo dizer algumas coisas apenas. A primeira coisa é que, certamente, os nossos modelos gerados por IA e modelos assistidos são mais poderosos do que os modelos tradicionais de regressão. E nós estamos rastreando esses modelos da maneira exata como faríamos com os nossos modelos tradicionais. Olhamos o grau de previsibilidade, olhamos o high-end e o low-end da previsibilidade e fazemos backtesting e forward testing desses modelos em produção. Portanto, o ponto macro é que a abordagem de risco no nosso monitoramento de crédito não mudou, na verdade, com essa dinâmica. Na verdade, estamos satisfeitos em continuar a manter o mesmo nível de disciplina daqui para frente. Eu corrigiria uma coisa que você falou, porque você disse que 12% seria, né, o piso. Eu não diria que é o piso, portanto, eu não quero me comprometer ali. Mas o que nós estamos observando é que a nossa estratégia, ou a estratégia que foi, em parte, né, possibilitada através de modelos mais fortes para fazer expansão intencionais de risco, que produzem mais NIM ajustado ao risco, são modelos que estão provando ser eficientes. Eu acho que, Jorge, o fator adicional que é sempre importante ter em mente e levar em conta é o aumento do LDR e o que isso traz ao modelo de negócios. Isso já foi mencionado algumas vezes, porque se você olhar o nosso balancete, ainda está pouco alavancado. E isso foi visto no slide 16, que o LDR evoluiu, avançou nos últimos trimestres. No, e o custo de risco, principalmente por causa da sazonalidade, à medida em que nós vamos para o segundo trimestres, né, isso alavanca muito do crescimento e também representa a otimização do nosso balanço. Isso traz excelentes oportunidades daqui para frente. Vamos continuar a otimizar o nosso balanço à medida em que nós também crescemos o nosso portfólio de crédito e simplesmente estaremos realocando muitos dos depósitos que hoje, né, estão ganhando CDI ou outros índices. E é claro que isso se encaixa diretamente na margem no nosso ROI. Então, é uma dinâmica muito forte que também está acontecendo, né, nesse mercado. Obrigado, isso foi muito claro e, novamente, parabéns pelos números. Operadora, por favor, pode abrir a linha de Eduardo Rosman, do BTG Pactual. Olá, pessoal, parabéns pelos resultados. Eu tenho uma pergunta para o Davi em relação à inteligência artificial. Lemos recentemente que se tornou membro do conselho da OpenAI. Seria ótimo se pudesse compartilhar conosco como você acha que pode ajudar a OpenAI e, mais importante, como a sua experiência pode ajudá-lo aqui no Nubank. Muito obrigado. Claro, Edu. Olha, isso aqui não é call da OpenAI, então eu não vou falar muito sobre isso, mas efetivamente nós discutimos lá muito abertamente, interna e externamente, e achamos que a inteligência artificial é a tecnologia mais importante, mais transformacional na nossa história. E será uma das mudanças tecnológicas mais impactantes sobre qualquer negócio, qualquer setor do mundo. É uma tendência global e muito poderosa. Basicamente, veremos uma transformação significativa. Ainda estamos em um estágio incipiente, mas vemos isso claramente no Nubank. Como discutimos hoje, muitas aplicações de subscrição de crédito, no contato com o cliente, estamos no meio de uma transformação muito grande em toda a nossa organização, na forma como utilizamos a IA como uma tendência tecnológica e nos entregando uma grande vantagem. Nessa perspectiva, para mim, estar próximo de uma companhia como a OpenAI me dá
sacadas, insights muito importantes. Pessoalmente, eu acho que é uma grande oportunidade para garantir que alguma dessas grandes empresas para garantir que elas construam algo grande para a humanidade. Eu tenho muito respeito pela equipe da OpenAI e como estão executando essa missão. Então, eu acho que é uma coisa em que todos ganham. A coisa ainda está num estágio incipiente, mas eu acho que eu posso contribuir de forma significativa em como a organização está executando sua estratégia. Obrigado, Davi, e mais uma vez parabéns pelos resultados. Operadora, poderia abrir a linha de Pedro Leduc, do Itaú BBA. Obrigado, pessoal. Boa noite. Eu tenho duas perguntas. A primeira é mais técnica. O portfólio que vocês têm agora de clientes no programa Desenrola do governo que aparecem no estágio 3 na sua carteira de crédito, assumindo um pouquinho menos inadimplência, dada a cobertura. Então, eu estou tentando interpretar os movimentos, se puderem esclarecer um pouco. E a segunda pergunta é voltando aos negócios. Nos comentários, quando falaram sobre os empréstimos sem garantia, quirografários, vocês fizeram comentários em relação a isso. Se pudessem nos dar um pouquinho mais de detalhes, também uma atualização em relação ao consignado privado. Ok, deixa eu começar com a pergunta técnica. Houve um pequeno impacto na perda de crédito esperada, mas não foi nada muito relevante, coisa de 10 milhões de dólares. Isso aparece no estágio 3 dos empréstimos. E eu acho que nós vamos ver um pouquinho mais de impacto do desenrola no terceiro TRI, mas já vimos mais de 4/5 disso nos beneficiando no TRI 2, no segundo TRI. Acho que eu respondi a sua pergunta. Mas a carteira que vocês têm agora no programa é uma carteira em estágio 3 ou começa no estágio 1? Ah, entendi. Agora sim. É uma carteira em estágio 3. Ah, ok, perfeito. E a outra pergunta? Sim, em relação ao consignado privado, estamos acelerando isso mês após mês, estamos lentamente ficando mais confortáveis com o produto. Houve um progresso significativo na forma como o produto é configurado no mercado brasileiro, as empresas conseguem ter as garantias, a forma como o sistema está funcionando. E como dissemos várias vezes, nós encontramos uma certa simetria para avançar muito rápido num produto que teria muitos pontos de interrogação, mas estamos chegando próximos a um sistema que faz muito sentido e estamos acelerando. Em última instância, os provedores de menor custo e quem trate melhor o cliente vai vencer nesse mercado. Nós achamos que estamos extremamente bem posicionados para ser um dos players líderes nesse mercado nos próximos 18 a 24 meses. E achamos que é uma boa coisa para o mercado. Uma outra coisa que está começando a mudar ligeiramente, contraintuitivo, de certa forma, é que as pessoas que começaram a tomar esses empréstimos eram de altíssimo risco. Não é o caso de uso de pessoas que estariam refinanciando suas dívidas de alto custo. Então, eram clientes de altíssimo risco, e nessa perspectiva, não fazia muito sentido para nós abrir as portas para isso, porque entendemos o verdadeiro nível de risco. Mas houve uma pequena mudança no comportamento. Bons clientes viram uma oportunidade de se refinanciar. E aí isso faz com que o produto seja muito mais atraente para os consumidores. Então, temos receio de nos canibalizar, nós ainda assim, isto posto, estaríamos felizes de refinanciar todos os clientes com taxas de juros mais baixas num produto que tenha garantia. Isso seria benéfico para nós, para termos mais diversificação na carteira. Teríamos mais resiliência, seríamos menos cíclicos, mas estrategicamente é um produto que achamos que no longo prazo será muito bom e estamos bem posicionados para aproveitar. Estamos avançando no ritmo correto, ficando cada vez mais confortáveis mês após mês. Obrigado, Davi. Operadora, por favor, poderia abrir a linha do senhor Yuri Fernandes, do JP Morgan? Muito obrigada e parabéns, Davi, parabéns, Rob. Eu tenho uma pergunta relacionada àquele lucro líquido de mais de US$ 1 bilhão. Parabéns, Davi.
Eu também falei com o Itaú Unibanco, e quando eu olho a operação de varejo, o Itaú tem mais ou menos US$ 1 bilhão. Então, vocês estão bem próximos. A minha pergunta é como é que você pretende continuar a manter esse lucro líquido? Eu sei que o ROI é mais alto, você tem muitas eficiências, mas você está crescendo bastante. Então, se você puder me ajudar a entender se isso é apenas uma normalização da ARPAC, ou se tem a ver com novos produtos, ou se tem a ver com o México. Então, eu o parabenizo pelo US$ 1 bilhão, mas como você pretende, né, crescer ainda esse número de lucratividade? Olha, tenho aqui alguns pontos a lhe responder. Bom, em algum momento, nós vamos ter clientes mais resilientes. Já vimos dizendo isso há muitos anos, estamos chegando perto a 1 milhão de clientes a cada trimestre, e esse número vem aumentando por, a cada mês. Então, estamos indo muito bem em termos de contas de usuários, mas às vezes com o tempo o número de clientes resilientes pode cair. Mas a oportunidade é ARPAC, como você viu no slide 6, né, a expansão do ARPAC foi significativa, passamos de 13 para 17, muitos dos bancos incumbentes, o ARPAC deles varia entre 14 a 45. Eu acho que necessariamente não vamos chegar em 40 ou 45, porque tem muitas taxas que não cobramos, muitos produtos que eles têm que nós não oferecemos. Então, há muito upside para chegarmos a mais de 17. Quando você olha todas as safras ou clientes que já estão conosco há 7, 8 anos, já estão naquela faixa de 20 e poucos de ARPAC. Portanto, vemos ainda muitas oportunidades no Brasil para continuar aumentando a nossa ARPAC. E aí também temos a oportunidade no México e na Colômbia. Como foi dito aqui, achamos que o México é um negócio que pode ser 60 a 70% do Brasil. Se a digitalização ocorrer no México, e se o sistema de pagamentos funcionar bem, pode ser até maior ou tão grande quanto o Brasil, mas lá eles têm uma renda per capita mais elevada. O ARPAC do México é igual ou acima da do Brasil. Então, nós vemos grandes oportunidades no México e há também excelentes oportunidades na Colômbia. O nosso negócio lá está desempenhando muito bem, estamos muito felizes com o nosso desempenho. Então, nós temos várias avenidas de crescimento. Agora, voltando novamente para o Brasil, o que nós vemos é que aqui precisamos ter um portfólio mais segmentado, ou melhor segmentado. Nós temos o Nuformer e agora temos 2 ou 3 segmentos core e proposta de valor para atender melhor todos os segmentos como o Supercore e o alta renda. Já temos muitos clientes, mas não estamos atendendo tão bem essas pessoas. Temos um share of wallet baixo. Então, nós damos no início com um cartão de crédito com limite bem baixo, mas por causa da sofisticação dos nossos modelos, finalmente conseguimos melhorar a nossa capacidade de subscrição para esses segmentos e oferecer uma proposta melhor para todos os clientes. E, finalmente, nas pequenas e médias empresas, esse é um oceano azul, é uma enorme oportunidade, porque já somos o maior player de PMEs no Brasil. Já começamos agora a monetizar tudo e principalmente para as pequenas empresas, nós temos uma penetração muito grande. Nós temos 1 bilhão de lucro líquido, mas estamos olhando um pool de rentabilidade de 100 bilhões. Então, existem muitas oportunidades ainda para crescer, mesmo no nosso mercado core, que é o Brasil. Muito claro. Se você me permitir um follow-up sobre o Croma, você poderia compartilhar qual a participação de mercado que você tem hoje, qual é o seu objetivo, o seu alvo para esse segmento? Eu posso dizer para você que nós já temos 3 a cada 5 brasileiros são clientes do Nu. Então, não é que a gente tem que ir para o mercado e adquirir esses clientes e gastar muito dinheiro em marketing, porque esses clientes já fazem parte da nossa base. Nós ainda não os tratamos tão bem quanto eles merecem, ainda não demos a eles os produtos ou o conjunto de produtos que eles precisam. Portanto, temos aqui uma enorme oportunidade de aumentar o share of wallet dentre esses 3 a 5 brasileiros que já estão na nossa base. Perfeito. Muito obrigada e parabéns novamente. Operadora, poderia abrir a linha do senhor Joseph Elliott, do Autonomous? Olá e muito obrigado por acatarem minhas perguntas. Eu observei que o número de colaboradores diminuiu
caiu de 10.500 para 10.400, o que não parece uma grande mudança, mas vinha crescendo esse número rapidamente até agora, esse momento. Quais são os seus planos de contratação e como é que IA está lhe permitindo usar a sua força de trabalho de uma forma mais eficiente? Olha, eu acho que nós, como talvez você se lembre, nós anunciamos, né, a volta aos escritórios no final do ano passado. E esse anúncio fez com que muita gente decidisse não trabalhar mais para o Nubank. Então, houve um certo atrito por causa disso. Nós tivemos que recontratar, né, algumas pessoas. Agora, olhando para frente, estamos vendo um aumento de produtividade com IA e estamos muito empolgados com o potencial que isso traz. Mas a lista de coisas que ainda queremos fazer e a lista de coisas que ainda queremos construir é infinita. É infinita. Portanto, isso apenas abre uma oportunidade maior ainda. Então, por fim, eu não vejo um aumento significativo mais nesse número. Eu já vi que esse número menor parece mais ou menos correto, mas certamente 10.400 colaboradores, se eles forem 5 ou 6 vezes mais produtivos no próximo ano, isso vai ser feito com a integração de IA e veremos como será a, a produção dessas pessoas, que será muito maior do que o que temos hoje. Então, eu estou muito empolgado. E ainda falando sobre o número de colaboradores e também aqueles que estão nos Estados Unidos são muito caros. Você sei que você está entrando nos Estados Unidos. Como é que você vê essa mudança no headcount indo para os Estados Unidos? Eu acho que não haverá nenhuma grande mudança no modo como nós somos distribuídos hoje. A maioria dos colaboradores ainda estão no Brasil e na América Latina. Nós estamos contratando mais gente nos Estados Unidos, especificamente em certas áreas onde conseguimos achar um bom nível de talento e experiência que às vezes não conseguimos encontrar na América Latina, principalmente no tocante à inteligência artificial. Então, vamos aumentar o nosso contingente de pessoas nos Estados Unidos. Mas não será mais do que necessário. Talvez seja um aumento de 1 a 2% no total, que tem a ver com o nível de mudanças. É claro que vamos acrescentar talentos que serão impactantes. E à medida que nós lançamos a empresa nos Estados Unidos, né, então haverão mais contratações nos Estados Unidos e seremos tão produtivos e eficientes quanto somos aqui por causa das funcionalidades de IA que estamos utilizando. Ok, muito obrigada. Pode abrir a linha do senhor Daniel Vaz, do Safra. Oi, pessoal. Oi, Davi. Muito obrigado. Oi, Rob. Obrigado pela oportunidade de fazer perguntas. Rob, bem-vindo ao Nubank. Davi, no slide 11, você mostrou os depósitos e financiamento de crédito, otimização de preços ainda via IA. Eu me perguntava, na parte de financiamento no cartão de crédito, qual foi a maior surpresa para você aí? Seria reprecificar os créditos rotativos, converter converter clientes que nunca fizeram financiamento no cartão de crédito, dando talvez uma taxa de juros mais baixa. Estou tentando entender de onde que vem o principal prêmio aí no financiamento em cartão de crédito e também o seu LDR, que está muito baixo. Como é que nós devemos ler isso em termos de custo de alavancagem, de custo de captação? Como você estimularia as pessoas a fazerem depósitos na sua plataforma? Ou você quer trazer mais depósitos, trazendo pessoas que ainda não depositam hoje? Eu queria entender de onde vem o principal prêmio aqui em termos de IA aplicável aos negócios. Claro, vamos lá. Só um lembrete. Uma das métricas mais importantes para nós é o NPS, o Net Promoter Score, ou basicamente qualquer métrica em relação à qualidade de produto. Achamos que a forma como o nosso modelo funciona é assim: podemos construir um melhor produto no mercado, aí os clientes virão e a receita financeira virá.
Muito dessa otimização não tem a ver com minimizar o custo, também pode ser em termos de otimizar a qualidade. Então, a oportunidade é sempre que temos um preço, pode ser um preço para o empréstimo, para um produto de crédito, ou um rendimento do depósito, ou qualquer outro produto que tenha um preço. Então, todos os clientes terão um preço que maximize essa equação, qualidade e custo, ou seja, oferecer mais alta qualidade a um custo menor. Esse é o exercício analítico no qual estamos investindo cada vez mais. Em relação ao índice Loan to Deposit, LDR, cabe a nós decidir se queremos otimizar o custo. Nesse caso, poderíamos otimizar o custo de captação. E saberíamos especificamente o que é que estamos abrindo mão em termos de qualidade e competitividade nessa oportunidade. Então, eu não pensaria necessariamente no curto prazo que isso vai trazer uma melhora no custo de captação, porque podemos decidir reinvestir todos esses ganhos no cliente, principalmente em países como México, em que estamos ainda muito no início, e na Colômbia, e até no Brasil, em alguns segmentos, naqueles em que ainda estamos em modo desafiador, ainda não estamos no modo de otimizar os resultados, estamos investindo muito em crescimento, melhorar os nossos produtos e a experiência do cliente. Então, muito do que nós podemos fazer com os novos modelos é tomar decisões melhores, quando fazemos o trade-off entre qualidade e custo para ter aquela qualidade. Ok, muito obrigado e parabéns pelos resultados. Operadora, por favor, abra a linha do senhor Mário Pierre, do Bank of America. Oi, pessoal. Peço desculpas pelo início que não me ouviam. Obrigado por pegarem minha pergunta e parabéns pelo trio. Certamente veio melhor do que esperávamos. Eu tenho duas perguntas do meu lado. No call anterior, nos resultados do primeiro TRI, vocês falaram sobre a NIM ajustada ao risco voltando aos níveis do segundo TRI do ano passado, até o final deste ano. Estávamos falando de 10,5 a 10,8 e vocês pularam para 12,4%. Então, eu estou aqui tentando entender da onde veio essa surpresa em relação ao que vocês esperavam. Os modelos de crédito estão melhores agora? Vocês conseguiram crescer mais rápido do que o esperado? Ou o que que aconteceu? Porque foi um aumento muito maior em relação ao que vocês esperavam. Minha segunda pergunta é um pouco mais técnica. E eu agradeço vocês terem mostrado o slide na página 20 que mostrou as inadimplências por renda. Mas eu tentei reconciliar esse slide na página 20 com a página 17, porque na página 17 vocês mostraram as inadimplências como tendo uma certa sazonalidade. E quando eu olho o slide na página 20, parece não haver tanta sazonalidade nos dados. Aliás, olhando as inadimplências, eu acho que vocês mostraram lá de 2025 até agora, a inadimplência melhorou para todas as faixas de renda. Mas quando olhamos a inadimplência geral, ela deteriorou 40 pontos base. Isso significa que toda a deterioração que nós vimos, toda a sazonalidade, vem principalmente pelos empréstimos pessoais sem garantia, porque os cartões de crédito correspondem a 60% da sua carteira de crédito e ela não mostra nenhuma deterioração. Obrigado pelas perguntas. Eu vou começar com a segunda primeiro. Então, na página 20, quando você olha o desempenho de crédito que nós temos em comparação com outros bancos do Brasil, tenha em mente que é só cartão de crédito. O outro gráfico é para toda a empresa. Então, ele está tranquilo. Na parte de baixo, nós temos uma média móvel, por isso é que você não vê a sazonalidade que de fato existe nesses números. Agora, voltando à sua primeira pergunta sobre a NIM ajustada ao risco que teve um desempenho melhor. Na época do primeiro TRI, o Desenrola ainda não estava no quadro. Uma parte desse benefício veio do Desenrola e 2/3, um terço veio do Desenrola, 2/3 veio de um desempenho de crédito realmente sólido em toda a empresa,
em alguns casos, vindo melhor do que a gente esperava, e o outro fator é um aumento nos saldos que rendiam juros no segundo tri, no início dele, impulsionado pelo crescimento no primeiro tri, que continua aumentando. Então, isso veio ligeiramente acima do que nós esperávamos, e que bom que veio. Estamos felizes. Ok. Ô, Rob, deixa eu fazer uma pergunta de follow-up. Eu vejo a nota de rodapé que mostra que vocês ah, ah, suavizaram a tendência, mas o ponto de início é mais alto para as inadimplências. Quando eu olho a inadimplência geral, ela é mais alta. De novo, uma deterioração que vem dos empréstimos pessoais sem garantia, os quirografários. Eu não caracterizaria assim tanto quanto eu caracterizaria como uma mudança no mix que nós estamos vendo. O que nós vemos na página 20 é essencialmente uma visão desagregada da carteira por faixa de renda. E quando olhamos dessa forma, nós vemos essa diminuição de desempenho constante, estável em todos os segmentos, mas quando olhamos a carteira como um todo, existem mudanças em, em termos de para quem estamos emprestando. E são essas mudanças e não deterioração nos empréstimos quirografários que estão aumentando, que estão levando esse aumento ao longo do tempo. Faz sentido? Um pouco, mas tudo bem, eu volto a entrar em contato com você sobre isso. Olha, pensa que é uma mudança no mix e não uma dinâmica de um segmento de produtos, mas a gente conversa depois. Eu acho que o problema que eu tenho é que não é bem uma coisa sazonal. Parece mais uma mudança no mix, a volatilidade. Quer dizer, a inadimplência vem mais da volatilidade do que da sazonalidade. O aspecto sazonal ainda está lá. Mas no slide 17, quando você vê lá 90 mais, nos últimos 2 anos, a tendência geral é ascendente, isso é impulsionado pelo mix. Esse foi o ponto que eu tentei explicar. Ok, muito obrigado. De nada. Operador, por favor, abra a linha do senhor Craig Bureau, do AT Partners. Muito obrigada por acatarem a minha pergunta. A minha pergunta é especificamente para o Rob. Com o seu background e o fato do Nu agora estar indo para os Estados Unidos, vocês passaram bastante tempo discutindo suas vantagens de dados com relação a empréstimos, né, esses ter super créditos. Como vocês acham que os seus modelos poderiam ser sustentados nos Estados Unidos, considerando a mudança na demografia e quanto trabalho vocês têm que fazer para reconstruir esses modelos até que vocês tenham o mesmo grau de confiança? Essa é uma ótima pergunta. Eu acho que isso se encaixa muito bem com o compromisso que fizemos, que agora estamos dispostos a gastar mais de 100 basis points na nosso índice de eficiência na entrada nos Estados Unidos. A razão é que vai levar um certo tempo até que a gente possa construir confiança nos nossos modelos de crédito nos Estados Unidos, assim como nós já temos no Brasil, México e Colômbia, onde já operamos há anos. Essa plataforma do Nu para modelos de crédito e o expertise de custo de crédito que nós temos na empresa pode ser traduzido rapidamente para várias geografias, mas a riqueza dos dados e a construção da experiência de testar e colocar os modelos ali tem que ser específicos para o mercado americano, e isso vai levar entre 12 a 13 meses, dependendo da maturidade dessas curvas. A nossa prioridade no início da nossa entrada no mercado norte-americano, e quando isso acontecer, será começando para testar, aprender, construir o nosso centro de dados e depois estarmos prontos para expandir quando tivermos o mesmo nível de confiança que temos nos nossos outros 4 mercados. Ótimo, obrigada. Com isso, perdão. Agora já ultrapassamos 60 minutos dessa sessão, então com isso nós vamos concluir o call de hoje. Sou em nome do New Holdings e a nossa equipe de relação com investidores. Eu gostaria de agradecer a todos pela sua participação no nosso call de hoje. Para os próximos dias, nós continuaremos a responder as perguntas recebidas pela plataforma e para aqueles que não pudemos responder hoje ou não pudemos atendê-los hoje, por favor, não hesitem em falar com a nossa equipe se vocês tiverem perguntas adicionais. Muito obrigada e tenham todos uma ótima noite.
A teleconferência do Nu Holdings está concluída. Muito obrigada por participarem da apresentação de hoje e agora podem se desconectar da plataforma.